E aí, galera, boa tarde. Mais uma vez nós estamos aqui para entregar para vocês uma palavra. Estamos estudando o profeta Naum, que profetizou entre o ano 600 e 700 antes de Cristo. No mesmo período, lembrando que alguns outros profetas como Abacuque, Ezequiel, Jeremias, e essa profecia é entregue a Nínive. Então, na semana passada a gente falou sobre o capítulo 1 de Naum, que traz os atributos de Deus, a ira de Deus e o juízo predito para Judá e Nínive. São dois lugares que recebem esta profecia. Hoje a gente vai ler o capítulo 2. O capítulo 2 é pequenininho, tem 13 versículos, mas tem um monte de informações interessantes. O capítulo 2 diz assim: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus sarmentos. Essa primeira parte do juízo predito do capítulo 2 está mencionando ao destruidor, que é também chamado de o espalhador, né? Tem dois nomes que são considerados como clássicos para a gente entender quem é o destruidor e quem é o espalhador, que está subindo contra Nínive, que invadiu Nínive, né? O Siachares, que é o medo, não é que ele tem medo, né? Ele é da dinastia dos medos, e o Nabopolassar, que conquistou Nínive. E os dois têm esse título dessa época, os dois são contemporâneos dessa época dos anos 600, invadiram Nínive, e os dois eram chamados de espalhadores ou de destruidores. E aí, Judá é considerada o sarmento de Deus, que é a herança. Então aí ele fala assim, né? O destruidor vai subir contra ti, fortalece o teu caminho, cinge os lombos e reúne as forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Então está contando um pouco sobre o que o Senhor fez por Judá quando foi saqueada da Assíria. A palavra sarmento é herança. Aí a partir do verso 3, ele está dizendo assim: os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlata, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Algumas pessoas fazem uma leitura muito próxima dessa ideia dos heróis de vermelho, falando de um dos cavaleiros do Apocalipse. Eu já vi essa alusão. Mas, agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre esta questão, porque em Ezequiel 23:14, tem uma menção de guerreiros de escarlata, que são os heróis dos medos e os babilônicos, que diz a tradição que eles se pintavam de vermelho e pintavam seus escudos para dar uma ideia de que eram tochas. Eles se pintavam de vermelho, pintavam suas roupas com manchas vermelhas, pintavam seus escudos com manchas vermelhas, né, para parecerem tochas. E nas extremidades dos eixos dos carros era um costume também instalar lâminas de ferro para deixar como um cipreste, para estourar as rodas e matar pessoas enquanto os carros estão passando. Então, em Ezequiel você vai encontrar essa menção dos heróis de escarlate, que são os medos e os babilônicos que faziam isso em épocas de guerra para sinalizar que eram como tochas. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado: a cidade rainha está despida e levada em cativeiro, e suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai. Chamam-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejado. Há vacuidade, desolação e ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, todos os lombos a angústia, e o rosto de todos eles
empalidece. Então, assim, ele tá falando assim, né? Olha, vem um destruidor contra você. Então, se levanta, pega os seus heróis e se apressem com seus carros para correr velozes, porque parecem tochas e relâmpago. É o que eu falei para vocês. E aí, quando ele fala dos nobres, tem estudiosos que dizem que é uma referência ao rei assírio, que percebeu que ia ser invadido e se levantou para montar um exército rapidamente para tentar encobrir, porque o testudo já estava armado. Opa, tem aqui uma visitação aqui. Já tinha um inimigo já de pé, né? E ele tentou fazer alguma coisa, né? Agora, o versículo 6 fala sobre as comportas dos rios, que, as comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Parece que esse lugar tinha uma menção de que ele era uma comporta, tipo uma represa do rio Kocher, que cortava toda a cidade de Nínive. E aí, quando começou o cerco, os reservatórios foram fechados e inundaram de água e transbordaram. E aí, quando a comporta inundou, houve uma cheia e destruiu todo o palácio e destruiu todas as riquezas. E aí, junto com essa inundação e com essa destruição das comportas de Kocher e a destruição do palácio de Nínive, que era muito famoso nessa época, por ser muito luxuoso e muito bonito, né? Veio o saque de Nínive e foi tudo destruído. E ele fala, né? Vacuidade, desolação e ruína. Então, um lugar que era abastado, cheio de coisas, foi esmorecido e enfraquecido. O rosto é cheio de angústia e está pálido. E aí, o versículo 2 a 11, a Síria é um leão. A Síria é retratada como um leão para ser capturado. O escudo ossírico é um escudo de um felino, né? Está sendo que outrora era feroz, né? Os leões são muito usados nas esculturas assírias. Coloca na internet depois, né? Que você vai ver que o leão é um exemplo desse reinado. Então ele pergunta assim, olha o que o Naum pergunta. Onde está agora o covil dos leões, o lugar do pasto dos leãozinhos, onde passeava o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? Então quer dizer assim, onde está essa paz que reinava, né, no covil dos leões, que os filhotes andavam soltos, a leoa andava, o leão andava, o leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, e aí a caça e o alimento, né? Estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas nas suas cavernas e seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos. Arrancarei da terra a tua presa, e já não ouvirá a voz dos seus embaixadores. Então, quer dizer, assim, os embaixadores, né, não só representavam a cidade em outros lugares, mas também eram cobradores de impostos de espólios, né? Então, eu acho que aqui, nesse capítulo 2, Nínive é sacudida em palavras para entender que onde havia substância, alimento e liberdade, não tem mais. O leão está acuado, foi caçado, preso, seus filhotes passados à espada, porque o Senhor dos Exércitos se apresentou contra Nínive. Eu queimarei na fumaça os teus carros, diz do Senhor. A espada devorará os seus filhotes e arrancarei da terra a tua presa. Vai faltar comida, né? E já não ouvirá a voz dos cobradores e daqueles que representam os espólios. Então, amados, esse capítulo 2 é um capítulo muito pequeno e esse estudo não é grande hoje, mas eu li isso aqui e fiquei pensando, sabe? A gente pensa que a gente é indestrutível, vocês não acham? A Síria e Nínive construiu um reinado de muita riqueza, muita abundância de comida e segurança. E eles confiaram neles mesmos como seguros demais para serem destruídos.
Lembrei daquela brincadeira, ou naquela brincadeira, eu não sei se é fake, se é verdade, que as pessoas falam do Titanic, né? Que alguém construiu o Titanic e aí disse que era um barco indestrutível e disse que nem Deus afundava aquele barco, né? A Síria pensou que era um exército indestrutível. Seu símbolo de leão transmitiu a ideia de um caçador voraz que não pode ser contido. E aí a sua riqueza, o seu alimento e a sua glória fundaram o seu coração e a sua autoconfiança. E o Senhor, quando está contra, não há autoconfiança que resista. Então, no capítulo 2 de Naum, eu quero chamar você nesta noite, né? Estou mandando isso agora, né? Talvez seja de manhã, de tarde, de noite, não sei que horas você vai escutar. Eu quero convidar você a refletir que nós não somos nada. A nossa riqueza, o nosso status, o nosso sobrenome, brasões, heranças, não são nada quando o Senhor se levanta. Ele põe nações no pó e destrói covil de leões e arranca a comida. Então, amados irmãos e irmãs, é tempo de tomar para si esse capítulo 2 e de se humilhar na presença de Deus, para que nós entendamos que o Senhor pode sim arrancar de nós as nossas presas, a nossa segurança e destruir todo o luxo que nós temos para nos fazer de novo. Porque até o próprio profeta Oséias diz que para Israel ele faria ferida e cicatrizaria. Se humilhe na presença de Deus. É o melhor que temos a fazer nessa hora. Reconhecer a sua soberania e grandiosidade. Deus abençoe sua vida. Estou sendo atacada por um felino e ele já vai sossegar. Estou com saudade de vocês. Deus abençoe. Quero orar por sua vida. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar no nosso coração e nós entendamos que nós não somos nada, não somos ricos o suficiente, famosos o suficiente, poderosos o suficiente para pelejar contra ti. Por mais que pareçamos tochas, por mais que levantemos guerreiros como escarlate, nenhum exército é maior do que o Senhor, que é o Deus dos exércitos. Então, entrega, Senhor, sobre nós palavras de carinho nesse tempo de humildade, para que aprendamos a reconhecer a sua soberania sobre nós. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe.